Olá pessoal, meu nome é Sérgio Exílio, eu sou professor de Ciências da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto EducaLive, que são essas aulas remotas, essas aulas à distância, mandar um abraço para todos os professores da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão, que estão nesse momento, eu diria assim, de transição, de entendimento, de novidade para nós. De repente nós passamos a gravar, nós passamos a produzir essas aulas remotas, nós não estávamos preparados para isso. E o profissional, o professor, está se reinventando. Agora ele é ator, youtuber, sei lá como é que chama isso, né? Mas na verdade assim, mais um dos grandes desafios que a educação enfrenta, que nós professores enfrentamos, recebemos essa missão, não fugimos a ela e estamos aí, graças a Deus, junto com a Secretaria de Educação do município da cidade, desenvolvendo esse trabalho que tem sido realmente surpreendente e gratificante para a gente. Tomara que essas aulas estejam chegando bem até vocês. Mandar um abraço para a Secretaria de Educação, minha amiga Cristina, para mandar um abraço para todos os outros componentes da escola em que trabalho, Sônia Lustosa, das outras escolas municipais também, que são tão importantes para a nossa cidade, né? Agradecer mais um momento a Deus também por estarmos bem, estarmos vivos, e lembrar também a todos vocês que esse período de afastamento ainda não acabou. Há um risco muito grande aí com relação à contaminação. Esse vírus, assim, ele realmente é muito perigoso. A gente precisa usar máscara, se proteger, se tiver que sair à rua, usar o álcool em gel, lavar bem as mãos quando chegar da rua, tirar a roupa, deixar para lavar ali, separar das outras roupas normais consideradas de casa, ter o maior cuidado, ter muito cuidado com as pessoas mais idosas que têm uma resistência que já foi comprovadamente falado, menor resistência, eu diria assim. Um cuidado muito grande com as pessoas consideradas do grupo de risco, os tem problemas cardíacos, os que são diabéticos, tem problema de asma, tem que ter um cuidado muito grande com relação a isso. Precisamos aprender a enfrentar essa pandemia, não é verdade, pessoal? Mas vamos ter com muito cuidado, com muita responsabilidade. Algumas instituições voltaram a funcionar, mas é preciso que todas as pessoas tenham uma seriedade com relação aos riscos que esse micro-organismo, que esse vírus traz para todos nós. Hoje a gente vai falar um pouquinho de uma situação que já é corriqueira, que já é muito comum se falar para o grupo do 8º ano, que são essas mudanças climáticas, a interferência do próprio homem, o que a gente tem visto, o que nós, seres humanos, podemos fazer para mudar, eu poderia dizer assim, e o que tem sido como consequência de nossas ações, da ação do homem propriamente dito, ou a ausência dessa ação, eu diria assim, no sentido da defesa do planeta, e que pode provocar essas mudanças no clima. A gente tem percebido que os verões têm sido mais quentes, os invernos têm sido mais frios, mais rigorosos. Às vezes não chove durante a noite toda, mas chove um período muito pequeno e o estrago é muito grande por conta da intensidade dessas chuvas. O homem, sem perceber, acaba tendo essa influência, essa interferência, ou às vezes percebendo mesmo, poluindo, desorganizando, desequilibrando esses ecossistemas, assim, esses ambientes, esses espaços, que o planeta tem reclamado mais e a gente tem sofrido também mais as consequências das nossas ações. Lembrando que no planeta nós temos mais ou menos aí 8 bilhões de habitantes, ou quase isso, ou mais do que um pouquinho do que isso. E se a gente for analisar quantas toneladas de lixo em nossa cidade, eu diria assim, nós colocamos diariamente, né? E às vezes a gente não consegue nem fazer uma seleção melhorada desse lixo, e às vezes também o poder público também não consegue fazer uma separação melhor desse lixo, e a gente acaba prejudicando o planeta de uma forma geral. Então a gente vai entender um pouquinho como acontece, quais são, onde acontece de maior forma essas mudanças do clima, o que provocam isso propriamente dito.
Escassez de água potável, aumento das inundações, do nível do mar, além da insegurança alimentar, serão consequências dessas mudanças climáticas. Quando a gente fala dessa escassez de água, a gente lembra que existe um prognóstico, uma previsão, para que essa água, que é considerada fundamental para nós, a gente sabe disso, para plantação, para plantações, para os nossos alimentos, os alimentos de todos os habitantes do planeta, que eu cheguei a falar aqui, em média de quase 8 bilhões de pessoas, essa escassez de água também vai resultar numa redução, obviamente, da produção desses alimentos. E aí a gente vai ter um período, se a gente não cuidar logo, de muito mais fome do que já existe no planeta. O indivíduo vai se encontrar em um momento que ele vai ter dinheiro, mas não vai ter onde comprar o alimento, porque o alimento não vai se encontrar com facilidade. Aí vem a questão da aumento ou as inundações do nível do mar. A gente tem percebido que o efeito estufa pela poluição tem aumentado, esse derretimento das calotas polares, eu diria assim, propriamente dito, e consequentemente aumentado esse nível da água do mar, além da insegurança, né, quanto desses alimentos, as consequências dessas mudanças. Mudanças climáticas, como o próprio nome ou termo já diz ou já fala, se refere tecnicamente ao clima, né? Tecnicamente, mas que de verdade estão ocorrendo em todo o planeta e apresentam uns efeitos que já podem ser vistos de várias partes, eu poderia dizer assim. O clima, que normalmente estava mais tranquilo durante um tempo, por conta dessa poluição, ele começou a ficar meio que, eu diria, sem usar um termo mais menos complicado, mas descontrolado. O clima corresponde a um conjunto das características da atmosfera durante um certo período e uma certa região. Ele também compreende essas temperaturas consideradas médias ou regulares, a quantidade de chuvas que acontece naquela região, a umidade do ar, se ela está mais seco, se ele está menos seco, entre outras coisas que a gente pode falar. Essas mudanças climáticas estão diretamente relacionadas a essa alteração do clima em termos de todo o planeta, em termos global, ou seja, em todo o planeta, e podem ser causadas tanto pelas alterações naturais, que é as glaciações, as mudanças na órbita terrestre, entre essas coisas, como pela ação humana, que é o que a gente tem mais visto, e aí a gente tem uma imagem com relação àquilo que eu disse a vocês, em consideração a esse derretimento dessas calotas, e a gente vê alguns animais aí tentando se deslocar. Os combustíveis fósseis, largamente usados em diversas atividades humanas, intensificam bastante o aquecimento global e, consequentemente, em grande parte, são irreversíveis à vida do planeta, ou seja, suas consequências se tornam irreversíveis, ou seja, que não vão ter como ser reparadas. O investimento nas energias renováveis tem sido, né, uma preocupação, graças a Deus, isso, muito grande, né? Eu diria assim, a gente tem visto aí os veículos que conseguem se deslocar para uma quilometragem maior, com menor quantidade de combustível, e às vezes a gente também vê uma ação, por exemplo, da utilização da parte elétrica desses veículos que são produzidos em grande escala do planeta, todo o planeta. Uma vez que substitui os combustíveis fósseis, essa ideia de renovação seria a melhor forma de controlar, eu diria assim, a liberação, as emissões desses gases que provocam esse efeito estufa, né, que a gente tem aquela sensação de temperatura abafada, muito quente por conta dessa poluição. E a gente percebe que nas grandes cidades a sensação do efeito estufa é ainda maior, principalmente nos horários considerados mais quentes durante o dia. Causa das mudanças climáticas, desde a renovação industrial, que houve um aumento significativo na queima dos combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural, entre outras coisas. E existe também a ideia, né, de como também se tornou crescente a quantidade desse dióxido de carbono, que seria esses poluentes que saem, que são lançados diretamente na atmosfera, que saem às vezes do bueiro da fábrica, eu diria assim, dos canos de escape dos veículos, e que acabam provocando uma poluição considerada mais importante, bem maior do que o que a gente imaginava.
O efeito estufa, o dióxido de carbono é proveniente da queima dos combustíveis usados em diversas atividades cotidianas, como por exemplo na indústria, como eu acabei de falar, nos transportes, no aquecimento de algumas casas em algumas regiões de alguns países, né, que são considerados mais frios, ou regiões mais frias. Além dele, há outros gases que provocam o chamado também efeito estufa e, consequentemente, isso que a gente está vendo aí, essa diluição desse degelo, eu diria assim, essa parte que vai fazer com que esses gelos sejam derretidos. Grande parte desses gases de efeito estufa se acumulam na superfície terrestre, aplicando um fenômeno que ocorre naturalmente. Em outras palavras, o efeito estufa retém grande parte do calor proveniente da radiação solar, mantendo a superfície terrestre mais aquecida. Mas, com o agravamento da situação, essa situação se torna consideradamente uma situação delicada e extrema. O aquecimento global, por sua vez, tem na crescente emissão do desenvolvimento desses gases poluentes para a atmosfera. O efeito estufa acabou se intensificando, provocando um aumento da temperatura média da atmosfera terrestre, que se chama, na verdade, de aquecimento global. Durante muito tempo se questionou se o aquecimento do planeta era provocado pela ação humana ou era realmente considerado um fenômeno natural, né? No entanto, alguns estudos, pesquisas científicas acabaram por confirmar que a atividade do homem contribui de maneira significativa, de maneira muito forte para o aquecimento global. A situação é considerada irreversível e seus efeitos devem ser sentidos nos próximos séculos ou até mesmo nos próximos milênios que o planeta está por viver. Nós não, que o planeta está por viver. Isso aponta para a necessidade de uma mudança de atitude imediata para a redução da emissão desses gases que provocam esse efeito considerado mais grave, que é o efeito estufa. As consequências das mudanças climáticas. E são muitas as consequências, mas grande parte do calor também é absorvido pelos oceanos, provocando a acidificação do mesmo, né? E ameaçando gravemente a biodiversidade marinha, ou seja, alguns desses animais que sobrevivem nessas regiões, que tecnicamente são afetadas, serão realmente prejudicados. Outro efeito conhecido é a elevação do nível do mar, devido ao derretimento das calotas polares, afetando essas cidades consideradas litorâneas e algumas ilhas, como nós conhecemos aqui no Brasil também. Os animais marinhos que vivem em regiões polares também sofrem com as mudanças climáticas, como vem acontecendo com o pinguim, o urso polar, entre outros desses animais. E aí a gente percebe que muitas dessas pesquisas do próprio homem, elas acontecem nessas regiões de ilha, em Fernando de Noronha, que a gente tem esse arquipélago, esse conglomerado de pequenas ilhas, né, que formam Fernando de Noronha, na verdade, nas extremidades do planeta, porque todas as ações de mudança climática acontecem primeiro nessa região, aumento do nível do mar, então as ilhas vão sofrer, mudança de algumas espécies, ou extinção de algumas espécies por conta dessas mudanças, eu diria assim, no nível do mar, e alguns produtos que são adicionados a esse maravilhoso ambiente que é o ambiente marinho. Então, por isso, os pesquisadores trabalham de maneira incessante nessas regiões. Então, assim, além disso, existe a teoria de que as mudanças climáticas contribuíram com a extinção, por exemplo, de um animal fabuloso, que é o caso do mamute. As consequências podem ter sido sentidas no nosso cotidiano, podem ser sentidas no nosso dia a dia. Se a gente começar a observar notícias, a gente vai observar que cada vez mais acontecem, poderia dizer assim, desastres naturais. A gente vê tornados, furacões, tempestades, inundações, ondas de calor e seca que são terrivelmente absurdas.
do ano que passou na Europa foi uma coisa terrível. Então, assim, a gente percebe que tecnicamente existe um espaço já que já se torna evidente que tem esses efeitos dessas mudanças climáticas. Também é referida como uma consequência esses impactos na agricultura, afetando diretamente a alimentação e a vida da humanidade, o que a gente percebe uma escassez maior desses produtos que chegavam, eu diria assim, em algumas regiões às mesas dos brasileiros ou de pessoas de outras regiões. A gente percebe que existe uma quantidade menor, o valor desse alimento começa a ficar mais alto e a procura também aumenta porque ele tem menos oferta. O aumento da temperatura deve produzir uma redução direta na produtividade desses alimentos, gerando com isso um aumento das migrações e de conflitos resultantes, eu diria assim, por essa questão da seca, da alimentação, esses conflitos em que o ser humano insiste em não resolver de forma pacífica. O que tem sido feito de fato até hoje? A questão do clima vem sendo uma preocupação de cientistas ambientalistas em todo o planeta de uma maneira geral. E aí a gente fala um pouquinho desse histórico, né? A gente tem um painel que fala dessas mudanças, que seria o painel intergovernamental, que desde 88 tem uma programação das Nações Unidas, que seria esse conglomerado de países que se preocupou de fato com o grau de poluição do próprio planeta e essas mudanças que acontecem no clima em todo o planeta durante todo o ano. Foram mais de 2.500 cientistas de 130 países reunidos em 3 grupos de trabalho para investigar uma situação que apresentaram aí mais ou menos 5 relatórios próximos a 2013. Desde 2013 eles começaram a perceber isso e vejam que são muitos cientistas, muita gente que estuda, muitos pesquisadores, muita gente pensando, preocupado com as mudanças do clima do planeta e suas consequências. Pelos relatórios, não se tem dúvida que o aquecimento global do planeta, o aquecimento do planeta é maior do que nos outros períodos da história da humanidade. Realmente vem provocando essas atividades que são consideradas irreversíveis. E ainda reforça a necessidade de agir de forma imediata e ter uma ação direta no planeta todo. Um dos pontos de destaque do relatório aponta para a importância dessas energias renováveis. Existe uma necessidade da indústria desenvolver ações diretas e efetivas que tenham uma consequência positiva, por exemplo, na produção desses, eu diria assim, combustíveis considerados renováveis. Aqui no Brasil a gente tem o caso do combustível muito eficiente, que é o álcool, né, que a gente chama, né, que funciona também como renovável. E também tem, eu acredito que o plantio da mamona, né, que seria esse óleo que poderia ser substituído para alguns equipamentos, alguns motores, que pode no futuro, né, substituir o óleo diesel também, que ainda está muito incipiente. Tem a parte de energia do veículo também ser movido à parte elétrica, né, de fazer com que haja um deslocamento do veículo. Essa parte elétrica seria uma energia que poderia se renovar e que ainda também é base de muitos estudos, mas já existem alguns veículos no Brasil mesmo já sendo utilizados de forma assim, mais econômica e mais eficiente. Em 1992, aconteceu no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. A gente lembra disso aí, quem é mais velho lembra, vocês não, muitos de vocês nem nascidos eram, mas também chamada de Cúpula da Terra, ou Rio 92, que é uma coisa muito antiga. Depois veio o Protocolo de Kyoto, que a gente vai falar também, que foi um acordo feito entre alguns países para que houvesse uma menor quantidade de poluição. O Brasil foi o primeiro país a assinar o tratado, o protocolo é o Tratado de Kyoto, em que os países envolvidos se comprometiam a investir em ações diretas para reduzir suas emissões. Mas o que a gente tem visto, infelizmente, e nesse governo em especial, sem querer falar adentrar na parte política, é que há um descaso das autoridades federais com relação às queimadas, por exemplo, na Amazônia, que a gente sabe que existe um desmatamento em andamento, lamentavelmente um desmatamento criminoso, eu poderia por assim dizer, e muitas das nossas autoridades fazem vista grossa por conta disso. Além de diminuir a quantidade de ecossistemas, contribui diretamente com a poluição
com a emissão do dióxido de carbono e provocando o aumento do efeito estufa e, consequentemente, uma ação direta na natureza, que a gente tem uma responsabilidade por termos um ambiente tão fabuloso como é a Amazônia, por exemplo, a Mata Amazônica, jogada aí às traças, e a gente percebe que sendo alvo de muitos desses criminosos que provocam essas queimadas e provocam um mal maior ao planeta, não é nem ao país, ao planeta de uma maneira geral. A Conferência do Clima, que aconteceu em 95, são todos tratados mais bem antigos. Aí depois vem o Protocolo de Kyoto, que realmente se refere em 2015, mais recente dele aconteceu em 2015, que aconteceu a 21ª Conferência Mundial sobre o Clima, né, que se fala nisso, que aconteceu em Paris, que teve resultados históricos, quase 200 países assinaram esse documento que compunha, eu diria assim, esse pensamento de preservação ambiental e climática do planeta, que a gente percebe ou se dá conta que já tem efeitos devastadores. E a previsão é que até 2020, que seria esse ano, propriamente se não fosse essa pandemia, algumas resoluções teriam acontecido nesse sentido. E a gente mostra mais aí alguma coisa em termos de gelo, né? O protocolo de Kyoto, que é o antigo, já falei aqui para vocês outras vezes, que tenta diminuir o aquecimento global, que caracteriza a redução, né, do dióxido de carbono, que CO2 que a gente fala, né, que tem diretrizes e propostas para amenizar isso, diminuir essa poluição, essa agressão ao ambiente, ao meio ambiente, como a gente chama. E dessa maneira esses países que assinaram esse tratado se comprometeram na época, inclusive a gente teve aí com o presidente dos Estados Unidos, Trump, a retirada dos Estados Unidos do próprio protocolo de Kyoto, que seria um dos maiores produtores de dióxido de carbono, dos maiores poluentes do planeta, por se tratar de uma potência mundial, principalmente na indústria, acabou se recusando, saindo desse protocolo, e ele, Trump, dizendo que não tem que obedecer a nenhum acordo que não foi assinado por ele, mas esses outros países, Brasil, Argentina, Peru, Tanzânia, Austrália e alguns países da União Europeia se comprometeram, se responsabilizaram nesse protocolo dos Estados Unidos, Croácia e Cazaquistão também, a redução desses poluentes, eu diria assim, de uma forma geral. Países que não assinaram também ratificaram o protocolo, e aí a gente tem alguns países que não assumiram essa posição de uma forma geral, eu poderia por assim dizer, ou por assim lembrar. Então, assim, a gente tem que relembrar aqui para todos os alunos, todos os nossos colegas, a responsabilidade que cada um da gente tem no sentido de diminuir, eu poderia dizer assim, essa poluição do planeta. Então, lembrando que cada ação que você tem provoca uma reação no planeta. Cada ação de poluição, ela é recebida pelo planeta como uma agressão. Então, muitas dessas ações que nós fazemos de poluição, jogar um lixo na rua, jogar um lixo em qualquer lugar, não ter o cuidado que o plástico passa mais de 400 anos para se diluir ou para se transformar, eu diria assim, no planeta, para sofrer essa transformação maior. Lembrar que a gente não pode estar jogando, não pode estar sujando, não pode estar poluindo, ser contra de fato essas queimadas, essas liberações de dióxido de carbono que são agressivos ao próprio planeta. Então, nós vamos ficando por aqui, mas com o compromisso de lembrarmos a cada um de vocês, a nós mesmos, que somos profissionais de educação, que somos professores, aqueles que trabalham envolvidos na orientação, da responsabilidade que nós temos com o nosso planeta. Um grande abraço e até a próxima aula do professor Sérgio.